Neuroliderança e o perfil, amabilidade, Big Five, nos níveis neurológicos, uma contribuição para montagens de equipes para o alto desempenho e performance. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. Em um mercado cada vez mais competitivo e volátil, você já parou para pensar no que realmente diferencia uma equipe meramente operacional de um time de alto desempenho e performance excepcional? A chave pode estar menos nas habilidades técnicas e mais na complexa neurobiologia e nos perfis psicológicos que compõem seus líderes e colaboradores. Este artigo apresenta uma fronteira inovadora onde a ciência do comportamento encontra a neurociência aplicada à gestão. Ao desvendar como o traço de personalidade da amabilidade, um dos 5 grandes fatores do modelo Big Five, se manifesta e pode ser otimizado em diferentes níveis neurológicos, oferecemos um mapa para a montagem estratégica de equipes. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, conectando fundamentos consolidados da psicologia organizacional com descobertas contemporâneas da neuroliderança. Não se trata de um estudo meramente teórico, suas implicações são profundamente práticas e aplicáveis no mundo corporativo. Para diretores de RH, gestores e líderes, compreender a interação entre personalidade e funcionamento cerebral significa poder prever dinâmicas de equipe, reduzir conflitos improdutivos, potencializar a colaboração genuína e, em última análise, catalisar a inovação e a produtividade. Empresas públicas e privadas que desejam construir uma vantagem competitiva sustentável encontraram, aqui, insights valiosos para reformular programas de desenvolvimento de liderança, otimizar processos de seleção e composição de squads e fomentar uma cultura organizacional neurologicamente inteligente. A transformação de potencial individual em performance coletiva superior começa com o conhecimento científico aplicado. Resumo: a maximização do desempenho coletivo nas organizações contemporâneas exige abordagens que transcendam modelos tradicionais de gestão, integrando compreensões profundas sobre o comportamento humano. Este artigo propõe uma análise teórica inovadora que intersecta os princípios da neuroliderança, campo que aplica descobertas das neurociências à prática da liderança, com um modelo de personalidade Big Five, 5 grandes fatores, com foco específico no traço da amabilidade, agreeableness. O objetivo central é investigar como a amabilidade, frequentemente associada à cooperatividade, empatia e busca por harmonia, se manifesta e pode ser compreendida através da lente dos níveis neurológicos, um modelo que hierarquiza processos que vão do ambiente e comportamento até crenças, capacidades e identidade. A metodologia adotada é de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica sistemática de literatura nacional e internacional das áreas de psicologia organizacional, neurociência cognitiva e gestão de pessoas. Os achados indicam que a expressão da amabilidade no ambiente de trabalho não é um construto unitário, mas opera em diferentes camadas de complexidade neurológica. Enquanto em níveis mais superficiais, comportamento, ela se expressa como cordialidade e predisposição a ajudar, em níveis mais profundos, crenças, identidade, relaciona-se com valores de coletividade e visão de mundo. A pesquisa revela, contudo, um paradoxo prático. Estudos empíricos com líderes brasileiros indicam que níveis hierárquicos mais elevados frequentemente apresentam scores mais baixos em amabilidade, associando-se a maior criticidade, foco em resultados e competitividade. A conclusão sintetiza que a montagem estratégica de equipes para alto desempenho requer um olhar multifocal. Recomenda-se a composição de grupos com diversidade cognitiva e de traços, onde indivíduos com alta amabilidade atuem como cola social e promotores de cooperação, enquanto aqueles com amabilidade moderada ou baixa, quando alinhados a outros traços como conscienciosidade e abertura, podem fornecer o contraponto crítico necessário para a tomada de decisão difícil e a Kwandong Li, motivação intrínseca, por resultados. O estudo avança a oferecer um modelo integrativo que fornece base científica para ações práticas em recrutamento, desenvolvimento de líderes e formação de equipes, promovendo uma gestão mais consciente e eficaz do capital humano.
Palavras-chave: neuroliderança, Big Five, amabilidade, equipes de alto desempenho, neurociência organizacional, psicologia da personalidade. 1. Introdução. O cenário organizacional do século XXI, marcado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, frequentemente sintetizado no acrônimo VUCA, coloca a capacidade de adaptação e a performance coletiva no centro das estratégias de sobrevivência e crescimento empresarial. Neste contexto, a simples agregação de talentos individuais mostra-se insuficiente para garantir resultados superiores, demandando uma compreensão mais sofisticada das dinâmicas interpessoais e dos substratos biológicos e psicológicos que as influenciam. Surge, então, um campo interdisciplinar promissor, a neuroliderança, que investiga como o cérebro humano responde aos contextos de liderança, tomada de decisão, colaboração e regulação emocional, traduzindo esses achados em práticas gerenciais mais eficazes. Paralelamente, o modelo de personalidade Big Five, 5 grandes fatores, consolida-se como a estrutura taxonômica mais robusta e cientificamente validada para descrever diferenças individuais estáveis, abrangendo os traços de abertura à experiência, openness to experience, conscienciosidade, conscientiousness, extroversão, extraversion, amabilidade, agreeableness, e neuroticismo, neuroticism. Dentre esses traços, a amabilidade, definida como a tendência a ser compassivo, cooperativo, confiante e orientado para a harmonia social, em oposição a ser cético, competitivo e antagonista, ocupa um lugar singular na discussão sobre eficácia em equipe. Tradicionalmente associada a comportamentos pró-sociais e à coesão grupal, sua relação com a performance de liderança e o alto desempenho apresenta nuances complexas. Pesquisa inédita com o perfil do líder brasileiro, por exemplo, revelou que líderes, especialmente em níveis hierárquicos superiores, tendem a apresentar scores mais baixos em amabilidade, manifestando maior senso crítico, disposição para o confronto de ideias e foco em objetivos, caracterizando um perfil menos complacente. Este dado evidencia um aparente paradoxo: um traço socialmente desejável para a convivência nem sempre é o mais prevalente entre aqueles que alcançam posições de comando e são responsáveis por decisões difíceis. Diante dessa complexidade, torna-se premente investigar a amabilidade para além de uma dimensão comportamental única. Problematiza-se: como podemos compreender a manifestação e o impacto do traço da amabilidade na formação e na performance de equipes de trabalho sob uma perspectiva multinível que integre os achados da neurociência? Para responder a este questionamento, este artigo adota o modelo dos níveis neurológicos, uma ferramenta conceitual que auxilia na compreensão de como experiências e traços são processados em camadas hierárquicas do cérebro, que vão desde o ambiente e comportamentos observáveis até sistemas de crenças, capacidades e a identidade central do indivíduo. O objetivo geral é analisar criticamente a interseção entre o traço de amabilidade do Big Five e os diferentes níveis neurológicos, propondo um framework integrado para a montagem estratégica de equipes orientadas ao alto desempenho. Como objetivos específicos, busca-se: a. revisar os fundamentos do modelo Big Five com ênfase no construto da amabilidade, b. explorar os princípios da neuroliderança e o modelo dos níveis neurológicos, c. analisar como a amabilidade se expressa e é modulada em cada nível neurológico, e d. derivar implicações práticas para a composição, desenvolvimento e gestão de equipes. A justificativa desta investigação reside em seu potencial de oferecer uma ponte entre a teoria psicológica consolidada e a prática gerencial de ponta, fornecendo aos profissionais de gestão de pessoas e líderes um modelo analítico mais profundo para tomar decisões informadas sobre suas equipes, potencializando sinergias e mitigando conflitos disfuncionais. 2. Desenvolvimento. 2,1. O modelo Big Five e o traço da amabilidade, fundamentos e relevância organizacional. A busca por uma taxonomia concisa e universal da personalidade culminou na ampla aceitação do modelo Big Five ou Five Factor Model, modelo dos 5 fatores. Suas origens remontam à hipótese lexical, que postula que as diferenças de personalidade mais significativas são codificadas na linguagem.
Através de décadas de pesquisa e refinamentos metodológicos, sobretudo com o trabalho seminal de pesquisadores como Robert McCrae e Paul Costa, o modelo se estabilizou em 5 amplos domínios: abertura à experiência, interesse por novidades, imaginação, conscienciosidade, organização, disciplina, orientação a objetivos, extroversão, sociabilidade, assertividade, busca por estimulação, amabilidade, cooperação, confiança, compaixão, e neuroticismo, tendência a experimentar emoções negativas como ansiedade e irritabilidade. Diferentemente de modelos tipológicos, o Big Five entende cada traço como um espectro contínuo, onde os indivíduos podem se situar em qualquer ponto entre os polos alto e baixo, permitindo uma avaliação mais matizada e preditiva. O traço da amabilidade, agreeableness, em particular, estrutura-se em facetas que incluem altruísmo, confiança, modéstia e tendência à complacência. Indivíduos com altos scores neste fator são tipicamente descritos como cooperativos, calorosos, atenciosos com os outros e avessos a conflitos interpessoais explícitos. Eles valorizam a harmonia social e frequentemente priorizam as necessidades do grupo em detrimento de ambições puramente individuais. No contexto organizacional, essa predisposição está associada à capacidade de construir e manter relacionamentos positivos, facilitar a cooperação em equipe e exercer uma liderança mais participativa e solidária. No entanto, o polo oposto da baixa amabilidade não deve ser automaticamente estigmatizado. Indivíduos com scores mais baixos podem se mostrar mais céticos, diretos, competitivos e focados na objetividade das tarefas, características que em contextos específicos, como negociações difíceis, análises críticas de riscos ou decisões estratégicas impopulares, podem ser consideravelmente vantajosas. A pesquisa com líderes brasileiros corrobora essa perspectiva, indicando que a progressão hierárquica está correlacionada com um perfil menos amável, no sentido convencional, mas mais orientado a resultados, crítico e disposto a desafiar o status quo. Esta dualidade constitui o cerne do desafio gerencial: como balancear e integrar essas diferentes expressões do traço para otimizar a performance da equipe. 2,2 Neuroliderança e o modelo dos níveis neurológicos, uma estrutura para compreensão multinível. A neuroliderança emerge como um campo aplicado que busca traduzir descobertas das neurociências, em especial da neurociência cognitiva, social e afetiva, para aprimorar as práticas de liderança, gestão de equipes e desenvolvimento organizacional. Seu pressuposto fundamental é que entender como o cérebro funciona em situações de trabalho permite criar ambientes, processos e estilos de comunicação que estejam em maior sintonia com a neurobiologia humana, reduzindo ameaças e amplificando recompensas cognitivas e emocionais. Conceitos como a regulação da resposta de ameaça ao sistema límbico, o papel dos neurotransmissores como a dopamina na motivação, e a importância da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com a experiência, tornam-se centrais para repensar a gestão. Um modelo particularmente útil para articular esses conceitos com o comportamento organizacional é o dos níveis neurológicos, uma estrutura oriunda da programação neurolinguística, PNL, e posteriormente revisitada sob a luz de evidências neurocientíficas. Este modelo propõe uma hierarquia lógica de processamento, onde mudanças em níveis superiores exercem impacto cascata sobre os inferiores. A base da hierarquia é o ambiente, que compreende o contexto externo, as pessoas ao redor e os recursos disponíveis. Acima dele está o comportamento, as ações e reações específicas do indivíduo. O próximo nível é o das capacidades, habilidades, que inclui competências cognitivas e emocionais, mapas mentais e estratégias. Subindo, encontramos as crenças e valores, estruturas profundas que filtram a percepção da realidade e atribuem significado, direcionando a motivação. No topo da hierarquia está a identidade, o senso central de quem a pessoa é, sua missão e papel. Cada nível é sustentado por substratos neurais específicos, desde circuitos sensório-motores, ambiente, comportamento, até redes corticais complexas associadas à autorreflexão, teoria da mente e integração de valores, crenças, identidade.
Aplicar esta lente à dinâmica organizacional permite desagregar fenômenos complexos, como a performance de uma equipe, em suas camadas constituintes, facilitando intervenções mais precisas. 2,3. A amabilidade através dos níveis neurológicos, uma análise integrativa. A integração do construto da amabilidade com o modelo dos níveis neurológicos oferece uma visão estratificada e rica sobre seu funcionamento no ambiente de trabalho, transcendendo a mera observação comportamental. No nível do ambiente, a amabilidade influencia e é influenciada pelo contexto social. Um indivíduo com alta amabilidade tende a perceber e buscar ambientes colaborativos e seguros, atuando como um agente de coesão. Ele contribui para criar um clima psicológico onde a confiança e o apoio mútuo são facilitados, elementos que a neurociência identifica como redutores da resposta ao estresse e promotores do engajamento cognitivo. No nível comportamental, a expressão é mais visível: gestos de apoio, linguagem cooperativa, escuta ativa e mediação de conflitos. São as ações tangíveis que definem a simpatia, ou agradabilidade, no senso comum. Ao escalar para o nível das capacidades, a amabilidade está ligada a competências socioemocionais específicas. A empatia, capacidade de reconhecer e compartilhar os estados emocionais do outro, é um componente neural-chave. Estudos de neuroimagem associam a empatia a circuitos como a ínsula e o córtex cingulado anterior. A regulação emocional, essencial para manter a compostura e a generosidade mesmo sob pressão, envolve a modulação do córtex pré-frontal sobre as estruturas límbicas. Pesquisas recentes começam a explorar a interface entre personalidade e funções executivas, sugerindo associações complexas. Um estudo de 2024, por exemplo, encontrou uma associação negativa entre amabilidade e desempenho em um teste de fluência semântica, levantando hipóteses sobre possíveis trade-offs entre processamento social cooperativo e certos tipos de pensamento divergente ou focado em tarefas. Este dado sugere que a neurocognição subjacente à alta amabilidade pode priorizar circuitos de conexão social em detrimento de outros padrões de ativação. O nível das crenças e valores é onde se encontram os porquês profundos do comportamento amável. Aqui, residem convicções como: a cooperação leva aos melhores resultados, as pessoas são fundamentalmente boas, ou o sucesso do grupo é mais importante que o meu brilho individual. Estas crenças operam como filtros perceptivos e motores de ação. Um líder com baixa amabilidade pode, neste nível, manter crenças como: o debate aberto e conflitante gera as melhores ideias, ou a responsabilidade última é minha. Intervenções de desenvolvimento que buscam modificar comportamentos cooperativos devem, portanto, atuar neste nível para gerar mudanças sustentáveis, trabalhando com a reestruturação de crenças limitantes ou o fortalecimento de valores coletivos. Finalmente, no ápice da hierarquia, a identidade responde à pergunta: quem eu sou como profissional, membro desta equipe? Para alguém com alta amabilidade, sua identidade pode estar fortemente ligada a ser o integrador, o cuidador do time, ou o pacificador. Esta autoimagem guia decisões e confere resiliência ao papel. Em contrapartida, um profissional com amabilidade mais baixa pode se identificar como o desafiador, o driver de resultados, ou o avaliador crítico. Compreender esses autorretratos é crucial para alocar pessoas em funções que estejam em ressonância com sua identidade, evitando estresse e desalinhamento crônicos. A formação de uma identidade coletiva de equipe: nós somos inovadores, nós resolvemos os problemas mais difíceis, pode, por sua vez, modular a expressão individual da amabilidade, subordinando preferências pessoais a um objetivo comum maior. 2,4. Implicações para a montagem e gestão de equipes de alto desempenho. A análise multinível conduz a implicações práticas transformadoras para a montagem de equipes. A visão tradicional que busca a homogeneidade de perfis, todos colaborativos ou todos competitivos, mostra-se limitada. Em seu lugar, propõe-se uma montagem estratégica baseada em diversidade complementar de traços e níveis neurológicos.
Uma equipe de alto desempenho requer uma base ambiental e comportamental segura e de confiança, frequentemente nutrida por membros com alta amabilidade nesses níveis. Eles são os responsáveis pela cola social, pela manutenção do clima positivo e pela garantia de que todos se sintam ouvidos. Contudo, para tarefas que exigem avaliação crítica, decisões duras ou impulso competitivo, a presença de indivíduos com amabilidade moderada ou baixa, porém com alta conscienciosidade, foco em metas, e abertura, flexibilidade cognitiva, é vital. Estes membros atuam nos níveis de crenças, valorizando o mérito e o resultado, e identidade, sendo os drivers, fornecendo o contraponto necessário para evitar a groupthink, pensamento grupal, e a complacência. A liderança da equipe deve, idealmente, possuir a capacidade neurológica de navegar entre esses polos. Um líder eficaz na contemporaneidade precisa ter a competência de ativar sua empatia e habilidades de escuta, aspectos da amabilidade, para conectar-se com a equipe e entender suas necessidades, mas também deve ser capaz de acessar um modo mais focado, crítico e orientado a objetivos quando a situação demanda. O desenvolvimento de líderes, portanto, deve incluir o treinamento da flexibilidade neural, capacitando-os a modular conscientemente sua expressão comportamental conforme o contexto e o nível da tarefa. Processos de recrutamento e avaliação podem ser enriquecidos por essa perspectiva. Além de medir o score geral de amabilidade, é útil explorar em quais níveis neurológicos esse traço se manifesta mais fortemente no candidato. Perguntas situacionais e de autorreflexão podem investigar crenças sobre trabalho em equipe e conflito, ou como o indivíduo descreve sua identidade profissional. Esta informação é preciosa para prever não apenas se a pessoa colaborará, mas como e em que circunstâncias sua colaboração ou sua crítica se manifestaram. 3. Conclusão. Este artigo buscou construir uma ponte teórica e prática entre a psicologia da personalidade, através do modelo Big Five, e o campo aplicado da neuroliderança, utilizando o modelo dos níveis neurológicos como estrutura integradora. A análise demonstrou que o traço da amabilidade, longe de ser um atributo unitário e plano, opera em uma hierarquia de complexidade que vai da criação de um ambiente cooperativo até a constituição de uma identidade profissional centrada na coletividade. A revelação de que líderes de sucesso frequentemente apresentam perfis menos amáveis, no sentido tradicional, não invalida a importância do traço, mas antes complexifica sua interpretação, destacando a necessidade de se considerar a interação entre os diferentes níveis neurológicos e a presença de outros traços, como a conscienciosidade. As principais implicações deste estudo são de ordem prática e teórica. Na prática, oferece-se um framework para a montagem mais inteligente de equipes, que valoriza a complementaridade em vez da homogeneidade. Sugere-se que a sinergia ideal para o alto desempenho surge da combinação de membros que fortalecem a base socioemocional do time, alta amabilidade nos níveis ambiente, comportamento, com membros que garantem o rigor, a crítica construtiva e o foco implacável em resultados, amabilidade mais baixa, mas alinhada a crenças e identidade voltadas para a excelência. Para a teoria, o estudo avança ao propor uma decomposição multinível de um traço de personalidade consolidado, abrindo caminho para pesquisas empíricas futuras que possam, por exemplo, utilizar técnicas de neuroimagem para investigar as correlações neurais das facetas da amabilidade em diferentes contextos organizacionais. Como recomendações concretas para pesquisas futuras, propõe-se a realização de estudos empíricos longitudinais que acompanhem a performance de equipes montadas com base no princípio da complementaridade da amabilidade, b. Investigações que liguem medidas psicométricas do Big Five a indicadores neurofisiológicos, como EEG ou ressonância magnética funcional, durante a execução de tarefas colaborativas e competitivas, e c. Estudos de caso aprofundados em organizações que já utilizam princípios de neurociência em sua gestão, para capturar as nuances da aplicação do modelo proposto. Em última análise, a jornada em direção a equipes verdadeiramente de alto desempenho passa necessariamente por uma compreensão mais profunda e estratificada das pessoas que as compõem, e este artigo busca ser um passo significativo nessa direção.
Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Cardoso, F. S. D. O perfil do líder brasileiro, o que a ciência revela sobre quem chega ao topo. Integração Consultoria. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 2. Ser psicólogo. S. D. Teoria do Big Five. Entenda os 5 traços da personalidade humana. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 3. Grupo CELP. 2025, 24 de julho. Big Five. Conheça a metodologia e suas 5 dimensões. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 4. Kim, L. et al. 2024. Determining associations between Big Five personality traits and executive function in task performance in an undergraduate sample. Journal of the International Neuropsychological Society, 31, 67 a 74. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 5. Solides. S. D. Big Five. Conheça a metodologia e suas aplicações. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 6. PUCRS Online. S. D. Neurociência na gestão de equipes. Aprenda a aumentar a produtividade. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 7. Crow Associates. S. D. D. Big 5 Personality Traits. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 8. Humane. S. D. Teste Big Five. Qual a personalidade do seu time? Disponível em Acesso em Jan. 2026. 9. Michigan State University Online. 2024, 28 de março. The Big 5 Personality Traits in the Workplace. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 10. Recrute.ai. S. D. Da teoria à prática, aplicando o Big Five na avaliação de candidatos. Disponível em Acesso em Jan. 2026. 11. MCCRAE, R. R. e Costa, P. T. 2008. The Five Factor Theory of Personality. Em O. P. John, R. W. Robbins, I. L. A. Pervin, eds. Handbook of Personality, Theory and Research, 3rd ed. pp. 159 a 181. Guilford Press. 12. Rock, D. 2009. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. Harper Business. 13. Medina, J. 2014. Brain Rules, 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Per Press. 14. Dweck, C. S. 2008. Mindset, The New Psychology of Success. Ballantine Books. 15. Edmondson, A. C. 2019. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Willey. 16. Costa, P. T. e MCCRAE, R. R. 1992. Revised Neo Personality Inventory, Neo PR, and Neo 5 Factor Inventory, Neo FFI, Professional Manual. Psychological Assessment Resources. 17. Ringlab, A. H. e Rock, D. 2008. The Emerging Field of Neuroleadership. Neuroleadership Journal, 3 a 19. 18. Boyatzis, R. E. e McKee, A. 2005. Resonant Leadership, Renewing Yourself and Connecting with Others through Mindfulness, Hope, and Compassion. Harvard Business Review Press. 19. Goleman, D. 1995. Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Bentham Books. 20. Hackman, J. R. 2002.
Leading Teams, Setting the Stage for Great Performances. Harvard Business School Press. 21. Jude, T. A. Bono, J. E. Ilis, Rua, e Gerard, M. W. 2002. Personality and Leadership, A Qualitative and Quantitative Review. Journal of Applied Psychology, 87, 4, 765 a 780. 22. Barsad, S. G. 2002. The Ripple Effect, Emotional Contagion and Its Influence on Group Behavior. Administrative Science Quarterly, 47, 4, 644 a 675. 23. Sutton, R. I. 2010. Good Boss, Bad Boss, How to Be the Best. And Learn from the Worst. Business Plus. 24. Pentland, A. 2012. The New Science of Building Great Teams. Harvard Business Review, 90, 4, 60 a 70. 25. Lieberman, M. D. 2013. Social. Why Our Brains Are Wired to Connect. Crow Publishers. 26. Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Strauss and Giroux. 27. Pink, D. H. 2009. Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books. 28. Cialdini, R. B. 2001. Influence, Science and Practice, 4th ed. Ellen e Bacon. 29. Shine, E. H. 2017. Organizational Culture and Leadership, 5th ed. Wiley. 30. West, M. A. 2012. Effective Teamwork, Practical Lessons from Organizational Research, 3rd ed. BPS Blackwell. 31. Derui, D. S. e Myers, C. G. 2014. Leadership Development, A Review and Agenda for Future Research. Em D. V. Day, ed. The Oxford Handbook of Leadership and Organizations, pp. 832 a 855. Oxford University Press. 32. Grant, A. M. 2013. Give and Take, A Revolutionary Approach to Success. Viking. 33. Cameron, K. S. e Kim, R. E. 2011. Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework, 3rd ed. José Bays. 34. Adler, N. J. e Gundersen, A. 2008. International Dimensions of Organizational Behavior, 5th ed. Thomson Southwestern. 35. Lencioni, P. 2002. The 5 Dysfunctions of a Team, A Leadership Fable. José Bays. 36. Salas, E. Cook, N. J. e Rosen, M. A. 2008. On Teams, Teamwork, and Team Performance, Discoveries and Developments. Human Factors, 50, 3, 540 a 547. 37. Van Nippenberg, D. e Shippers, M. C. 2007. Work Group Diversity, Annual Review of Psychology, 58, 515 a 541. 38. Kozlovsky, S. W. J. e Eugen, D. R. 2006. Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams. Psychological Science in the Public Interest, 7, 3, 77 a 124. 39. Vageman, Rua, Nunes, D. A. Burrus, J. A. e Hackman, J. R. 2008. Senior Leadership Teams, What It Takes to Make Them Great. Harvard Business School Press. 40. Zaccaro, S. J. Hitman, A. L. e Marx, M. A. 2001. Team Leadership, The Leadership Quarterly, 12, 4, 451 a 483.
Hashtag estudando como ou sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.